Olá, sexto ano! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E como sempre falo, nunca estou sozinha, não é? Tenho aqui comigo pessoas contribuindo, interagindo nessa aula, mas vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal, vou me autodescrever. Eu estou vestindo blusa verde, calça azul, tenho um tamanho, vou dizer assim, sou baixa, não é? Tamanho pequeno, minha gente. Pois é, uso óculos, cabelo tamanho médio, tenho cor parda e estou aqui tendo o privilégio de compartilhar esse momento com o Clisma, que torna a nossa aula muito mais acessível. Então, também tenho comigo a professora Viviane Santos, que está aqui no chat fazendo essa interação com vocês. Então, que vocês sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula. É sempre uma alegria compartilhar, participar desse momento com vocês. Professora Vivi. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Assim como a professora Adriana Maria fez, eu vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados pretos, hoje eles estão presos em um coque. Tenho olhos também pretos, uso óculos arredondados, estou sentada atrás de uma mesa e tenho um computador na minha frente. E hoje eu visto uma camisa verde. Você que está em casa pode participar da nossa aula, como sempre, né, professora Adriana? Se Sim. conectando no app do Educa Recife, com o seu número de matrícula e com a sua data de nascimento para conversar com a gente aqui, enquanto a aula acontece. Isso aí, professora Vivi, estamos de verde, não é? É, Verde significa vida, esperança. Então comece o seu dia assim, bem animado, bem animada, não é? Cheia de vida, cheio de vida, porque já somos vitoriosos, não é, Cleiton? Estamos vivos, abrimos os nossos olhos, conseguimos caminhar, tomamos aquele café gostoso. Se ainda não tomou seu café, tome, tá? Dependendo da hora da manhã que você escolhe tomar seu café, ele é importante, não é? E a gente tem que ser grato porque nós temos. Pois é, pessoal, nossa aula de hoje, ela continua, né, sendo sinonímia e antonímia. Estamos conversando, não é, sobre o sentido das palavras, como é que elas atuam dentro desta construção de texto. Então, acolham com carinho mais uma aula de língua portuguesa. Professora Vivi já falou do aplicativo. Eu ainda reforço, não é, nosso canal de YouTube, que é lá que as nossas aulas continuam e você pode ter acesso qualquer dia da semana, qualquer horário. A aula está sendo preparada para vocês. Então, desfrutem daquilo que é de vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. O objetivo da nossa aula é compreender e usar os diferentes registros da língua em decorrência das diferentes situações comunicativas, observando a adequação linguística. Então estamos aí, não é, neste objetivo de observar, perceber, não é, as palavras que são inseridas no nosso texto, não é, escrito, não é, qual é essa adequação, não é? Então existem palavras dentro da sinonímia, da antonímia, não é? Que nós temos palavras com o som igual, significado diferente, não é? Palavras com o som igual, escrita diferente. Nós temos escritas diferentes, não é? Mas com significado igual. Então vamos continuar estudando sobre isso. Então, semântica, que antes de falar, né, desse conceito da semântica, que é a parte que estuda, né, os aspectos relacionados aos sentidos, eu gostaria de falar um pouquinho, não é? Olhem aqui para essa imagem, né? Essa mão linda, não é? A mão de uma criança que está aí sobre uma escrita em braille. Então, nós estamos vivenciando a Semana da Inclusão. E aí eu gostaria de reforçar que o importante não é só uma semana, o importante é o ano todo, toda a nossa vida, nós termos
nós estarmos imbuídos dessa responsabilidade de vivenciar a inclusão, de promover a inclusão, pois a escola é um ambiente para todos. Só a escola, professora Vivi? Claro que não, não é? É, Todos os ambientes. todos os ambientes, começando de casa, né, a família. Então, se você tem alguém surdo na sua família, alguém cego, a inclusão tem que começar de casa, estabelecendo uma comunicação com essa pessoa, se interessando pelos Sim, mecanismos, pelas formas de se comunicar com essa pessoa. A Libras é uma forma disso, de fazer isso, o Braille é uma forma de fazer isso também. Então, a inclusão ela precisa partir de casa e precisa partir também da nossa estrutura social, isso. né? Desde as nossas ruas até o acesso à cultura, acesso à arte, acesso à educação. Então, todas essas experiências que a gente tem enquanto está vivo precisam ser permeadas pela inclusão. Isso mesmo, professora Vivi. Por que estamos falando sobre isso, minha gente? Porque é necessário vivenciar isso. E às vezes nós estamos cobrando, não é, de outras pessoas atitudes inclusivas, mas a inclusão ela deve começar em nós. Nós devemos começar, não é, vivenciar, se ainda não vivenciamos. Devemos nos informar melhor, devemos lutar para que seja promovido, não é? Esse ambiente inclusivo é tão legal quando você chega em determinados locais e aí você percebe que há uma rampa de acesso, há ali, não é, outras leituras, não é, como essa em braille para os nossos cegos. Então nós estamos assim o tempo todo precisando vivenciar isso. Então, essa semana está sendo assim o ápice, né? Estamos falando sobre isso, mas a inclusão deve ser o ano todo, tá, pessoal? A nossa vida toda devemos vivenciar isso 24 horas. Então, é isso aí, pessoal. Seja você aluno, aluna, professor responsável, né, por esses alunos, todos devem ter acesso à escola e estar inserido nesse ambiente inclusivo. Todos devem ser incluídos, não é, em todas as atividades, também na família, não é, também nos ambientes públicos. Então é sobre isso, não é, que estamos falando, pensando hoje e vivenciando. Então é isso, pessoal. O dia de hoje não volta mais. Então veja o que você pode fazer hoje para ser mais inclusivo, inclusiva do que você já é, ok? Então vamos lá. Vamos relembrar, recompor aí o conceito de semântica? Semântica é a parte da gramática que estuda os aspectos relacionados ao sentido de palavras e enunciados. Então, a semântica é uma parte da gramática, não é? Que estuda esse sentido, não é? Das palavras. Então, às vezes, como falei antes, as palavras têm a mesma grafia, não é? Tem a grafia, tem a mesma grafia, mas tem classe gramatical diferente, sentido diferente, às vezes tem o mesmo som e a grafia que é diferente. Vamos continuar vendo toda essa parte semântica. O campo semântico é o conjunto de palavras que são associados por expressarem um sentido comum. Então, vocês percebem que o campo semântico, não é? Um texto, ele tem um campo semântico, né? Então, é um conjunto de palavras que são associadas ali para expressar um sentido comum. Dentro deste campo semântico, existem várias classes gramaticais. Então, vamos lembrar o que é hipônimo e hiperônimo. Hipônimo é cada palavra de sentido específico dentro de um grupo de palavras que apresentam uma relação de sentido comum ou familiar. Então, o hipônimo é aquelas palavras que estão naquele grupo, não é? Que representa essa relação de sentido comum ou familiar. Eu vou mostrar de forma bem clara para vocês essas palavras. Então, está aqui, não é? O campo aqui, não é? É flores, não é? Então, flores aqui representa
é representado aqui por rosas, girassol, adália, não é? Margaridas, não é? E tantas outras flores que nós temos. Então, esse é o hipônimo. Não é? Já o hiperônimo é cada palavra de sentido amplo que engloba um determinado grupo de hipônimo, não é? Então, o hiperônimo é como se fosse ali o rei, não é? E o hipônimo é aqueles que estão debaixo da autoridade daquele rei, não é? Na família, geralmente, não é? Não se tem essa formação, não é? O pai é como se representasse assim, aquele que fala, ou a mãe, não é? De repente, na ausência do pai, a mãe responde pelos filhos. Então, a mãe e o pai estão naquela posição, não é? De hiperônimo e os filhos de hipônimos, não é? Porque dentro de uma estrutura familiar, os filhos vêm depois dos pais. Então, nós temos aí uma construção, né, bem simples que dá para vocês entenderem. Então, frutas. Quando eu falo assim, frutas, né, eu estou falando de um hiperônimo, não é? Então, frutas é a palavra que engloba todas as outras, não é? Então, nós temos dentro dessa bandeja aqui de frutas, não é? Nós temos abacaxi, amora, laranja, limão, kiwi, não é? Nós temos acerola, morango, não é? E tantas outras, pêssego, manga. Então, vocês percebem, todas essas frutas são hipônimos, não é? Estão dentro dessa dimensão maior, não é? Que é o hiperônimo. Então, eu vou revisar o que é paronímia também, não é? Vocês conhecem essa palavra? Paronímia, não é? Então, tem esse joguinho aí para vocês perceberem como é que acontece. A paronímia é a relação em que as palavras são parecidas, mas têm significados diferentes. Nesse caso, dizemos que as palavras são parônimas, então elas são parecidas, como a palavra casa que eu já usei com vocês, né? Casa, eu falei Maria casa com João, não é? E vai morar na casa que eles construíram. A palavra casa, ela é escrita da mesma forma, mas com significados diferentes. Então estamos o tempo todo, não é, percebendo significados diferentes e classe gramatical diferente também, pessoal. Porque quando eu digo Maria casa com João, eu estou usando o verbo, não é? A classe gramatical, verbo, não é? Casar, não é? E quando eu digo vão morar na casa que eles construíram, eu estou falando de substantivo. Então, vocês percebem aí que as palavras, não é? Elas são parecidas, têm até a mesma grafia, mas o significado é diferente e a classe gramatical também. Vamos analisar a grafia e significados de algumas palavras para a gente perceber aí? Então, eu trouxe um exemplo para vocês, né? De paronímias parecidas, não é? Mas com grafias diferentes, não é? Eu usei um exemplo lá, não é? Só que esse exemplo aqui o som é parecido, não é? Mas a grafia é diferente. Então, percebam aí. Objeção, não é? Obstáculo, não é? Abjeção. O que foi que mudou aí, pessoal? Foi só a cor, não é? Da palavra objeção para abjeção? Não, foi mudado o O, não é? Pelo A. Então, objeção significa obstáculo. E abjeção, baixeza, não é? Então, nós temos duas palavras com o som, não é? Parecido, não é? Até escrita, se você não olhar direito, você pode confundir. Mas as palavras, elas têm significados diferentes. Então, nós temos aqui elidir, que é suprimir, não é? Excluir, eliminar, e ilidir, que é a mesma coisa que rebater, constatar, refutar. Então, vocês percebem aí que a palavra elidir e ilidir também são bem parecidas. A escrita, o que muda aí é o e o i no início. E aí a palavra elidir, ela significa suprimir, não é? É tipo excluir, eliminar algo, não é? E ilidir
é você constatar, não é você refutar uma ideia, não é? Você rebater. Então, eu tenho aí outra palavra que é imergir, não é? Imergir é fazer submergir, mergulhar. Quando você está ali curtindo, né, a piscina, naquele lazer, e aí você chega e dá aquele mergulho na piscina. Você está imergindo, né, nas águas da piscina, ou da praia, do rio, onde você vai, do lago. Não é? Esse movimento é imersão, não é? Você está imergindo nas águas. Já, não é? Essa palavra aqui, não é? Ficou um pouquinho, ficou um pouco escuro, não sei para vocês que estão vendo aí. Emergir, não é? É vir à tona, não é? Como eu usei aqui o exemplo do aquário, quando o peixe está lá, não é? Os outros estão nadando e um dá um, eu acho que ele quer virar pássaro. Então ele dá um voo rasante assim, não é? Ele emerge da água, não é? Dá um voo. Imagina, gente. Peixe voa? Não voa, não é? Mas ele sai do aquário e emerge, não é? Então esse movimento aí, né, de dentro para fora é emergir e de fora para dentro é imergir. OK? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Então, vamos revisar o que é polissemia. E polissemia dá aquela confusão, porque a gente acha que polissemia, palavras polissêmicas são palavras também ambíguas, não é? E aí dá aquela confusão. Na sala de aula, os meninos chegam, professor, isso é ambiguidade ou é polissemia? E é calma, vamos parar e ver direitinho, não é? O que é isso aí? Vamos ver o campo semântico, com paciência, sem desespero, a gente chega lá. Então, polissemia é a propriedade que uma palavra tem de apresentar vários sentidos, minha gente. Então, vejam essa palavra aqui que eu trouxe para vocês, não é? A vassoura é algo do dia a dia, não sei se vocês gostam e têm intimidade com ela, não é? Quando a mãe fala assim, vá varrer a casa, varra seu quarto, está muito bagunçado, sujo, você fica com raiva da vassoura ou não? Pois é, o cabo da vassoura é uma palavra, a palavra cabo é uma palavra polissêmica. Então, temos este exemplo aqui, não é? O cabo João do Exército Brasileiro faz um trabalho honroso, não é? E o cabo da vassoura está quebrado. Vocês percebem que a palavra cabo tem a mesma grafia, tem o mesmo som, não é? Mas tem significados diferentes, não é? O cabo João é a função deste soldado, não é? Do Exército Brasileiro, não é? Soldado não, soldado é uma função. Cabo já é outra patente, não é, minha gente? Eu não entendo muito de patente, mas é isso aí. Eu acho que eu tenho certeza que é isso aí. Não estudei muito sobre o Exército Brasileiro, mas é isso aí. Então, a palavra cabo, não é? Tem esta mesma grafia, mas tem significado diferente. E o cabo da vassoura está quebrado. Também, não é? É a mesma grafia, não é? Então, vocês percebem que é a mesma grafia, o mesmo som. E aí, esta palavra aí, como temos outras que não dá para trazer todas, né, em uma só aula. Então, nós temos várias palavras que são polissêmicas. Vamos lá. Observou que a palavra cabo assumiu uma pluralidade de significados? Observou também que se trata de um substantivo e que não houve mudança de classe gramatical? Eu já usei com vocês, não é, em outra aula e revisei aqui, a palavra casa, quando eu disse, não é? Maria casa com João e vai morar na casa que eles construíram. Então, a palavra casa, não é? São homônimos perfeitos, não é? A palavra casa, ela não muda, não é? A sua grafia, mas ela muda a classe gramatical, não é? Então, vocês percebem que a palavra casa é, quando eu digo Maria casa com João, não é? É o verbo, não é? Casar. Né? E vão morar na casa que eles construíram, vai morar na casa que eles construíram. Quando falamos assim, não é? E vão morar na casa que eles construíram. É essa construção aí. Então, eu estou usando a palavra casa agora como substantivo, ok? Então,
hiperonímia e hiponímia, como mostrei as frutas para vocês, não é? A bandeja lá de frutas e disse que a palavra fruta é o hiperônimo, o rei, não é? Que está sobre as outras demais, não é? Os seus componentes, os elementos ali existentes. Então eu falei que os hipônimos eram o limão, o abacaxi, a laranja, a acerola, a amora. Então o hiperônimo, não é? A hiperonímia assume essa função de superior, não é? Hiper, superior. E hipo é o inferior. Então, nós temos, não é, aqui, não é, um exemplo, acho que essa imagem é bem, tem uma memória afetiva, não é? Quem não tem um bichinho de estimação em casa? Quem não tem, deseja ter, ou de repente curte o do vizinho, ou da família que tem, né, quando vai visitar. Então, eu amo animais de estimação, quer dizer, todos os animais, não é, minha gente? A natureza é linda. Então, assim, animal é uma forma mais ampla, não é? Geral, superior de se referir, não é? A gatos e cachorros, não é? Portanto, é o hiperônimo, não é? A palavra animal é o hiperônimo. Gato, cachorro, não é? Papagaio, não é? Então, todos os outros bichinhos de estimação, eles são os hipônimos. Então, hiperônimo animal, hipônimo aí, gato, cachorro, papagaio, seja qual for o bichinho de estimação que você tem, tartaruga, que tem gente, não é? É animal silvestre, mas tem gente que tem uma tartaruga lá em casa de estimação, não é? Já conheci muita Ratinho gente da assim. Índia, não é, professora Vivi? Porquinho da Índia. Porquinho da Índia. Olha, a professora Adriana nem Que sabe. é mais direito. parecido com a lebre do que com o rato. Viu? É, né? Eu não consigo identificar muito não, tá? Mas eu tenho certeza que tem alguém aí assistindo que tem um porquinho da Índia em casa. Então, gente, hiperônimo não é calçados, não é? A palavra calçados engloba todo tipo de calçado, sandália, bota, não é? Sapato, não é? Então, vocês percebem aí que é fácil e estamos aí utilizando essas palavras, não é? Esses campos semânticos o tempo todo no nosso dia a dia. Então, o hiperônimo aqui é a flora, não é? Os hipônimos é rosa, dália, girassol, não é? Margarida e tantas outras flores cheirosas e maravilhosas que nós temos. Eu sou suspeita porque eu amo a natureza e a natureza me ensina, ministra sobre minha vida. Então, vamos seguindo. Então, outro hiperônimo que eu já falei, revisando, fruta, não é? O hipônimo maçã, como qualquer outra fruta que você imaginar, aí você pode imaginar a fruta que você mais gosta, tá? Porque quando a gente deixa algo lá na nossa memória afetiva, a gente não esquece. Então, esse é o propósito da nossa aula. Então, lembrando, o conhecimento das relações semânticas é fundamental para a melhor compreensão de leitura e ampliação das possibilidades de escrita. Vocês percebem que quando vocês estão diante de um campo semântico, não é? Como mostramos, você tem N possibilidades de usar como exemplo? Então, aproveita. Agora, eu quero falar também sobre a ambiguidade que eu joguei lá no início da aula, não é? Ambiguidade, professora, essa pergunta rola o tempo todo. É a mesma coisa que polissemia? Então, vamos conhecer outra palavra, de repente, não sei, sexto ano, se a professora já falou sobre isso, ou de repente não falou, não é? Ou se falou, vocês esqueceram. Como estamos nesse momento que é único, não é? Momento de recomposição da aprendizagem. Não se cobra. O que você sabia se mantém. O que você esqueceu, que você sabe agora, não é? Se mantém também. Se você esqueceu ou se você não viu, está sendo revisado. Então, ambiguidade é o emprego de palavras e expressões ou frases com duplicidade de sentido, causando dificuldade ao texto. E aí, minha gente? Aquelas palavras que às vezes você não entende, você diz, eu não estou entendendo nada, vou parar de ler. Para não. Não é? Insiste mais um pouquinho. Um exemplo. Está lá uma frase construída, não é? Na construção dessa frase aqui, ó. Fica claro, né?
ela sentou na cadeira e quebrou o braço, né? Qual foi o braço que foi quebrado? Foi o braço, um exemplo, eu digo assim, Viviane sentou na cadeira e quebrou o braço. Foi o braço de Viviane que foi quebrado, que eu não quero que se quebre, que não vai se quebrar, não é? Ou foi o braço da cadeira, minha gente? Fica claro quando essa frase é construída desse jeito, sem especificar? Não fica. Então, essa palavra braço aí é uma palavra ambígua, como nós temos tantas outras que são colocadas, não é? Nas músicas, nos brega funks, não é? Que vocês, eu sei que vocês adoram. Então, acontece muito. Então, vocês percebem que a ambiguidade ela ocorre dessa maneira. Então, agora nós vamos praticar, não é? Aquilo que estamos aprendendo nessas aulas sobre sinonímia e antonímia. Leia com atenção agora. O filho de Teresa desabafa sua insatisfação, expiando a cada dia de sua existência a insensatez de sua escolha. Então, veja a outra. Acostumei-me a abrir os olhos espiando a expressão. Veja o som da palavra espiar com X e espiar com S, não é? Dois exemplos diferentes, não é? Com duas palavras, também com grafia diferente, mas tem um som igual. Então, pode-se afirmar que os termos em destaque revelam uma analogia denominada de homonímia, porque possui semelhança fônica, mas difere no significado, ou elas são parônimas, não é? Ou paronímia, porque possuem semelhança gráfica, mas distingue no significado. E aí, minha gente? O que vocês acham? Então, a resposta correta neste exemplo aí é homonímia, né? Está no campo semântico, não é? Ali da homonímia. Então, minha gente, por hoje é só. Professora Vivi, Oi, voou a aula. Voou a aula. Ficou bem quietinho hoje aqui, né? Pois Eu espero é. que vocês tenham gostado do sexto ano. A gente volta num outro momento. Até lá. Então, pessoal, por hoje é só. Um abraço grande para cada um de vocês. Eu gostaria de reforçar mais uma vez, vivencie a inclusão, não é? Na sua família, na sua vizinhança, na sua escola, não é? E vivencie isso não só um dia, nem uma semana. O tempo, 24 horas, não é? O ano todo, porque essa deve ser a proposta da nossa vida. Então, até mais, pessoal.